Hoje eu vou falar de um tema central para o cristão. Um tema central da nossa fé. É um tema que ressoa a história. Um tema que está há mais de 2000 anos. Faz grande diferença na vida de todos aqueles que conhecem a Cristo. Nós vamos falar de uma das expressões que Jesus disse na cruz. Agora parece aí quase que um palavrão essa palavra, mas depois vocês vão entender o que ela realmente é. Nós vamos falar sobre algo muito importante, sobre a maior declaração de amor de toda a história. E a maior declaração de amor de toda a história não foi feita com ouro, não foi feita com joias. A maior declaração de amor de toda a história não foi feita com anel de brilhante lá em Paris, debaixo da Torre Eiffel. A maior declaração de amor de toda a história não foi feita no Jardim Florido dos Alpes Suíços. A maior declaração de amor de toda a história não foi feita com flores, não foi feita com joias. E muito menos não foi feita também de um homem para uma mulher. Porque a maior declaração de amor de toda a história foi feita com suor, sangue e lágrimas. A maior declaração de amor de toda a história foi feita num jardim, sim, mas num jardim com tumbas. A maior declaração de amor de toda a história foi feita numa montanha pequena, insignificante, estranha, feia, de tão feia parece uma caveira. Por isso seu nome em hebraico é Gólgota, que significa lugar de caveira, por isso no grego Calvário. E nesse lugar estranho foi feita a maior declaração de amor de toda a história por um homem de braços abertos numa cruz. A maior declaração de amor foi feita por Jesus, o nervo exposto de Deus na cruz, o amor sofredor. A maior declaração de amor de toda a história foi feita na cruz do Calvário, por Jesus Cristo. E muitos ainda dizem que não são amados, não se sentem amados, ou ouvem a gente pregar sobre amor e diz: ah, mas eu não me sinto tão amada assim por Jesus, me falta algo, eu tenho um vazio. Irmão, é porque ainda não entendeu a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é sobre um amor sofredor. E nós banalizamos o amor. Nós romantizamos o amor. Quer ver? Tem gente que diz: eu amo cachorro. Eu amo gato. Eu amo churrasco. Eu amo passear. Nós banalizamos o amor. Mas a Bíblia diz que o amor verdadeiro tudo sofre, tudo suporta. É um amor sofredor. Esse é o verdadeiro amor. E a cruz de Cristo é o maior emblema para nós cristãos. É o mais precioso emblema para todos aqueles que chamam Jesus Cristo de seu Senhor e seu Salvador. Nós amamos a cruz e estimamos ela pelo preço que foi pago por Jesus, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. A cruz representa o nosso perdão, a cruz representa a nossa libertação, a cruz representa a nossa redenção. A cruz de Jesus mudou a minha vida, mudou a sua vida. E na cruz, Jesus fala 7 palavras, ou 7 expressões que são traduzidas em palavras. E elas revelam verdades e princípios fundamentais do Evangelho. Elas nos revelam algo que nós precisamos conhecer. E hoje eu só vou falar uma, a penúltima expressão de Jesus na cruz. Mas antes de eu chegar nessa palavra, eu preciso fazer um resumão de Jesus até chegar no momento em que ele vai falar essa palavra, para que você entenda qual foi o preço da cruz do Calvário. Hoje nós celebramos o quê? Domingo de Ramos, celebrado domingo de Ramos. Hoje
nós estaríamos relembrando a entrada de Jesus em Jerusalém, sentada num jumentinho, um burrinho. E o povo pegaram as folhas de palmeiras e gritavam: Hosana, Hosana o que vem em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Você sabe o que significa Hosana? Salva-nos, salva-nos agora. Salva-nos, salva-nos hoje. Isso significa Hosana. Eles estavam gritando Hosana e estava se cumprindo uma profecia naquele momento. E Jesus entra, saudado por aquele povo, Hosana, Hosana. O mesmo povo que depois ia gritar, crucificam. Dias depois. E Jesus entra então em Jerusalém. E ele vai, gente, é um resumão, tá? Ele vai para o templo. Chega no templo, ele encontra as pessoas vendendo os sacrifícios. Vendendo. E Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ele fica enfurecido. Ele começa a derrubar tudo. E ele pega e diz para aqueles homens: esse lugar era para ser chamado casa de oração. E vocês estão fazendo dele um covil de salteadores, um covil de ladrões. E eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus e que achavam que Jesus era o Messias. Mas não o Messias vindo para nos salvar, mas o Messias para livrar eles do jugo de Roma. Falou: agora é ele mesmo. Agora ele quebrou tudo, ó, mostrou quem ele é. Agora ele vai acabar com esses corruptos do templo. Mas não foi bem isso. E Jesus, então, ele conta muitas parábolas nesse momento. Você pode ler na sua Bíblia. Mas chega um momento em que Jesus vai para o cenáculo. Ele pede para se reunirem no cenáculo, onde eles fariam a última ceia. Lembram? E lá, então, vamos mais ou menos cronologicamente, na quinta-feira, ele então lava os pés dos discípulos, demonstrando amor, demonstrando que eles deveriam servir, que aquele que quisesse ser o maior entre eles, deveriam ser o menor, deveria aquele que serve. E Jesus então lava os pés dos discípulos, inclusive do Pedrão, que não queria, depois quis, né? Lembra da história? E ele lava os pés dos discípulos e eles vão para a mesa ceiar. Jesus ao centro, os discípulos em volta. E aí Jesus começa a ministrar a ceia. E em um momento Jesus fala: alguém vai me trair. E aí virou uma confusão danada, né? Lembra que eu já preguei sobre isso? E eles começam: eu não sou. E cada um tirando a culpa de si. Ou outros falam: eu, Senhor. Cada evangelho conta uma coisa, né? Uns falam que eles ficam se indagando. Outros falam: Senhor, eu, né? E eles ficam curiosos, querendo saber quem é. E Jesus fala: é aquele a qual eu colocar o pão na boca. E aí ele coloca de Judas. Ele vira para Judas e fala: Judas, faz o que você tem que fazer logo. E diz o texto que imediatamente Satanás entra em Judas. Judas sai. Jesus fica com os outros. Eles continuam, Jesus dá ensinamentos. E aí eles cantam louvores, o texto vai dizer. Irmão, cantar louvor num culto como esse é uma benção. Ainda mais com a alaúde. Lindo, maravilhoso. Cantar louvores na hora da bênção, na hora do milagre, mas é uma delícia. Agora imagine Jesus cantando louvor, sabendo que ia para a cruz. Ele cantou louvores, sabendo que ia para a cruz. Ele então vai para o Getsemane. O Getsemane era um lugar separado no Monte das Oliveiras. Lá havia uma pedra. O nome original em grego para Getsemane é Getsemane. Getsemane é prensa de oliva. Lá havia uma pedra onde eles colocavam azeitona e prensavam a azeitona. A oliveira verdadeira, Cristo Jesus, estava lá para ser prensado. Jesus estava lá. E Jesus então pede para os discípulos, Pedro, João e Tiago, ficarem lá orando e vigiando, enquanto ele ia orar mais para frente. E eles ficam lá e Jesus ora e chora. E a expressão de Jesus, quando fala para eles orar, ele diz assim: orem, porque a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Jesus ficou triste. Jesus ficou agoniado, angustiado. Tanto que ele vai e fala para Jesus: Jesus, afasta de mim esse cálice. E muitos dizem: ele disse isso porque ele estava com medo. Não.
Jesus diz isso porque ele sabia que em certo momento ele ficaria sozinho. Ele não teria o Pai com ele. Mas aí ele ainda continua, mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade, Senhor. E ali ele, naquela angústia, diz que Jesus começa a suar gotas de sangue. Jesus começou a sangrar, não foi na cruz, meu irmão. Jesus começou a sangrar por mim e por você lá no jardim. Tamanha era a angústia que ele tinha. Na ciência, esse estado é chamado de hematidrose. É algo muito raro de se acontecer. Mas tamanha angústia de Jesus, ele suou gotas de sangue. E o que pesava sobre ele eram os meus pecados, eram os seus pecados, meu irmão. E aí Jesus vai lá, os discípulos estão dormindo, ele volta, vocês lembram da história, ele ora e chora, e quando ele está chamando a atenção dos discípulos, chega Judas com uma multidão, e o texto vai dizer que eles tinham paus, porretes na mão. E aí, Judas vem e dá um beijo em Jesus. E Jesus diz, o que você faz aqui, meu amigo? Um amigo traiu Jesus. Ele beijou Jesus, e nisso imediatamente soldados vão, prendem Jesus, e há aquela confusão, os discípulos fogem, Pedro corta a orelha do Malco, e ele ainda tem que fazer um milagre de última hora lá, e ele então vai levado para a casa, ele é amarrado, o texto diz que ele é amarrado, e ele ainda fala, vocês vêm a mim com porretes. Imagina, gente, Jesus vendo tudo isso. E aí Jesus vai para a casa de Anás e Caifás, o sumo sacerdote. Lá, eles cospem em Jesus. Eles esbofeteiam Jesus na cara. Eu não me lembro se acho que é Lucas. Lucas diz que eles vendam os olhos de Jesus e diz, vai lá, profetiza quem te bateu agora. E eles batem em Jesus, gospem em Jesus, e insultam o meu Senhor, o seu Senhor. E ali, eles tentam dar um jeito para julgar Jesus. E eles então, veem que eles não conseguiam. Então, na manhã, eles reúnem o Sinédrio, 71 homens, sacerdotes, se reúnem para julgar Jesus e vão esbofeteando ele, batendo nele. Mas você não é o Senhor. E eles queriam que Jesus blasfemasse. E ele fala, você não é o Filho? O Filho de Deus, o Filho do homem. E ele diz, vocês estão dizendo. E eles começam insultando o Senhor, e aí o Senhor fala, o Filho do Homem hoje ainda estará à direita de Deus. E aí eles falam, blasfemou, e começam a rasgar suas roupas. Mas eles não podiam condenar Jesus. E eles então reúnem falsas testemunhas, o texto vai dizer, e levam a Pilatos. Pilatos era rei da Judéia. Hoje aprenderam na escola. Pilatos era rei da Judéia, Jerusalém, Judéia. Ele reinava ali, ele era o governador. E eles levam Jesus até Pilatos. E Pilatos começa a fazer perguntas. Jesus responde, se eu não me engano, uma só. Depois ele fica calado, não responde mais. E aí Pilatos vê que não havia culpa nele. E aí o texto vai dizer que Pilatos viu que eles invejavam Jesus. Os sacerdotes estavam com inveja de Jesus. E eles então falam. E aí Pilatos fala, ele é galileu. Então leva para o governador da Galileia. Leva ele para Herodes. E aí ele, como galileu, é levado para Herodes. Herodes então não vê culpa alguma em Jesus também. Faz perguntas e vê que não havia culpa nele, nenhuma. E ele volta para Pilatos. Ele ficava passando de mão em mão. E ele voltou para Pilatos. Pilatos, então, não sabia o que fazer. A mulher dele fala, não mate esse homem. Essa noite tive um sonho com ele. E ele é um homem justo. E ele não sabia o que fazer, porque o povo pressionava ele a matar Jesus. Os sacerdotes eram 71. E o texto vai dizer que eles começam a envolver as outras pessoas para que fizessem o mesmo. E aí Pilatos dá uma olhada na documentação dos judeus. E lembra que na Páscoa ele deveria soltar um preso. E aí, ele pergunta, quem que é o preso mais famoso que a gente tem? É Barrabás. Onde está Barrabás? No petróleo, a 500 metros daqui. Então tá, tragam Barrabás. Vamos então ver o que eles querem primeiro, né? Depois que eles trazem. E aí ele pega e fala, olha, hoje eu preciso soltar alguém.
Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E o povo, Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica-o. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás. E quem vocês querem que eu... E o que eu faço com Jesus? Crucifica-o. Isso não está no texto, mas eu amo imaginar a escritura. Barrabás estava a 500 metros do petróleo, lá no petróleo, era uma prisão. Havia uma grande multidão gritando, certo? Ele podia ouvir a multidão, mas não podia ouvir Pilatos sozinho falando, porque naquela época não tinha microfone. Então Pilatos falava, quem vocês querem que eu solte? Eles, Barrabás. Barrabás ouviu, Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica-o. Barrabás ouvia, Barrabás crucifica-o, Barrabás crucifica. Ele falou, agora eu morri. Agora eu sou assassino, eu sou ladrão, está tudo certo, vou ter minha pena. Mas, mal sabia ele, que um sangue inocente iria morrer no seu lugar. Sabe quem é Barrabás, meu irmão? Eu e você. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós merecíamos ser condenados, não Jesus. Pilatos, então, manda buscar uma bacia e lava as suas mãos. Fala, olha, eu lavo as minhas mãos. Na quinta-feira, Jesus lavou os pés, numa demonstração de amor. E agora Pilatos lava as mãos, numa demonstração de indiferença. Porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Ele é indiferente com Jesus. Mas Pilatos tinha uma pressão daquela multidão para crucificar Jesus. Então Pilatos manda açoitar Jesus. Açoitar era chamado pelos soldados romanos de quarentena. Quarentena significava que um soldado tinha que, quando ele era... falava, você vai ser açoitado, ele deveria receber, no mínimo, 39 chicotadas. Lembra hoje que nós falamos da pergunta? 39 chicotadas. Entretanto, o chicote dos romanos, chamado azorrague, haviam 3 a 5 tiras. Nas pontas das tiras haviam ossos ou ferros, pregos. Imaginem isso. Hoje você tem que sair daqui pensando nisso. Eles amarraram o Senhor num tronco, tiraram toda a sua roupa, abaixaram suas costas, pegavam a azorrague e batiam nas costas de Jesus. Quando eles puxavam, vinham pedaços das costas de Cristo. Por 39 vezes, Jesus foi chicoteado assim. Provavelmente ele saiu de lá completamente deformado. Eu imagino a dor que Jesus passou por mim e por você. 39 vezes sendo chicoteado. Depois colocam uma coroa na cabeça de Jesus, põem um manto. Imagina aquele manto grudando nas suas costas, toda em pele, carne viva. E eles colocam uma coroa, dão um cedro de madeira para ele, vai acenar o rei. Eles se ajoelham, começam a reverenciar, zombando de Jesus. E o texto vai dizer que todas as horas eles pegavam aquela madeira e batiam na cabeça de Jesus. E aqueles espinhos tinham de 5 a 6 centímetros e se enfiavam na cabeça de Cristo. Jesus sangrava. Qualquer cortinho que você faz, meu irmão, imagina na cabeça. O negócio desce. Imagine uma coroa de espinhos encravadas com espinhos na sua cabeça. E ali Jesus começa a subir hoje o que nós chamamos de Via Dolorosa. Uma rua íngreme, estreita, toda deformada. E Jesus começa a subir com a parte horizontal da cruz nas suas costas. E ele vai subindo, todo ensanguentado, todo machucado. E ele vai subindo a Via Dolorosa. E caía. E pegava aquele... E aí eles percebem que ele não ia conseguir. Chamam Simão Cirineu para ajudar Jesus. Naquele dia, um Simão havia negado Jesus. Mas Deus colocou outro Simão para ajudar a carregar a cruz.
E o que pesava sobre ele não era madeira, mas eram os meus pecados, eram os seus pecados. E Jesus então é colocado na cruz. E lá na cruz, eles pregam o Senhor com pregos de 12 centímetros, aproximadamente. Coloca sua mão e não foi na palma da mão, irmãos. Se tivesse sido na palma, tinha rasgado. Foi aqui, no punho. Porque o osso impediria de haver, o rompimento. E nos seus pés. Para Jesus respirar, irmãos, ele tinha que puxar todo o seu corpo para cima e respirar e voltar. Você já assistiu Paixão de Cristo? Se não assistiu, assiste. Aquilo lá é 10% do que Jesus passou. 10% do que Jesus passou. Mas chega um momento em que Jesus faz a sua única reclamação na cruz. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus ficou sozinho, irmão. Porque Deus olhava para ele, não via Jesus. Deus olhou para ele e viu o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda uma humanidade nas costas de Jesus. Deus não via Jesus, via a gente, via a nossa imundície sobre ele. Por isso, ele abandonou. E Jesus se sentiu sozinho para que hoje, eu e você, nunca mais nos sentíssemos sozinhos. E ali na cruz, Jesus ficou. Mas, quando foi 12 horas, houve trevas. Quando Jesus nasceu, à meia-noite houve luzes. Mas agora à meia-noite há trevas. E às 15 horas, Jesus diz assim: tenho sede. E os soldados dão vinagre para Jesus. Dão fel para Jesus. E aí chega a expressão que eu queria falar com vocês. João 19, versículo 30. Ali comeu. Olha, apareceu. João 19, 30. Diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Repete comigo: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado é uma tradução de a tradução de uma palavra grega. Às vezes eu inverto grego, hebraico, é grega, chamada tetelestai. Tetelestai, tem acento. Repete comigo: tetelestai. De novo. Mais uma vez. Hoje você vai sair daqui sabendo o que é tetelestai. Tetelestai vem de uma raiz no grego chamada telos. Lembra que eu disse que toda palavra em grego, hebraico, é uma raiz, e às vezes a raiz é mais importante do que a própria palavra. Telos. Telos significa terminar, completar, levar à conclusão, realizar, cumpriu. Cumprimento. E essa foi a penúltima palavra que Jesus disse na cruz. E ele usou essa palavra, irmãos, intencionalmente. Porque ele podia usar qualquer palavra para dizer terminei, acabei, concluí. Mas não, ele usa tetelestai. Porque ele sabia que naquele lugar haviam pessoas diferentes, de níveis sociais diferentes, pessoas de idades diferentes, da sociedade, do comércio, enfim, eles sabiam que cada um ia entender de um jeito. E aí eu queria então dizer, existem muitas traduções para tetelestai, mas eu quero falar rapidamente de 4 delas. Primeiro, tetelestai era a palavra empregada para a conclusão de uma tarefa, ou seja, missão cumprida. Era quando um pai chegava para o filho e dizia assim: filho, vai lá ordenhar as vacas. O filho ia, ordenhava, voltava e dizia: Abba, que é pai, Abba, tetelestai. Pai, terminei. Pai, concluí a missão. A missão que o Senhor me deu foi completada. Irmãos, o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito, com um propósito: dar vida às suas ovelhas. Essa foi a missão que Deus deu para Jesus.
E João 6,38 diz assim, o próprio Jesus dizendo: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele veio para cumprir a missão que o Pai havia dado a ele. Irmãos, ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele nos tornou justos. Jesus veio ao mundo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio não para julgar o mundo, mas para trazer salvação ao mundo. Jesus veio como nosso substituto, como nosso fiador. Ele assumiu o nosso lugar. Era para eu e você estarmos na cruz. Ele pagou a nossa dívida. Ele cumpriu a demanda da lei e satisfez as exigências da justiça daquela época. Jesus na cruz expiou os nossos pecados. Jesus na cruz adquiriu para nós eterna redenção. Quando Jesus estava na cruz, ele lançou sobre ele todas as nossas iniquidades, o texto que nós lemos de Isaías. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Na cruz, quando Jesus estava na cruz, ele bebeu o cálice da ira, que era para ser derramado em mim e você. Na cruz, ele sofreu o golpe da lei. Na cruz ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Na cruz ele cumpriu cabalmente a sua missão e disse: Tetelestai. Amém, irmão? Mas a segunda forma empregada para o Tetelestai a palavra empregada para a quitação de uma dívida ou pagamento definitivo. Era quando alguém fazia um negócio, comprava algo de alguém, e essa pessoa não tinha o dinheiro para pagar tudo, então ela dividia. Hoje a gente quase não faz isso, né? Naquela época, eles tinham chamado escrita de dívida. Há muito tempo atrás nós tínhamos nota promissória, lembra? Era como uma nota promissória. Hoje não é mais nota promissória, é boleto mesmo, né? Mas naquela época era chamada escrita de dívida. E aí ele ia pagando, ficava o documento com o vendedor, o mercador, e quando a dívida era totalmente paga, ele então pegava aquela promissória, pegava a escrita de dívida e batia um carimbo em vermelho ou escrevia uma palavrinha chamada... Como? Ele batia o carimbo Tetelestai ou escrevia em vermelho Tetelestai. Detalhe, quando ele recebia esse documento, ele pregava na frente da casa, para todo mundo que passasse e dissesse: esse devia, agora não deve mais, está pago. Esse devia, agora não deve mais, está pago. Já foi devedor, mas agora não é mais, está tudo pago. Olha o que Colossenses 2, versículo 13 a 15 diz, eu vou ler na NVI. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, a nossa redenção foi realizada por Cristo na cruz, de forma cabal, de forma completa. Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele comprou com o seu sangue todos aqueles que procedem de tribo, raça, língua, nação, todo mundo. Ele resgatou-nos não com ouro, não com prata, mas com seu próprio sangue. Jesus nos deu a salvação. E ela não é alcançada pelo mérito humano, meu irmão. Você pode ser o mais santo do mundo. Você só vai ter salvação se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor.
Não há o que nós possamos fazer para ganhar a salvação vem dele, ele planejou, ele executou, é ele quem nos deu a salvação. Isso foi na cruz do Calvário, e ali na cruz ele pregou, está pago. Eles deviam, mas agora não devem mais. A escrita de dívida foi pregada na cruz, como prova de que Cristo estava morrendo, perdoando as nossas transgressões. Ele pagou a escrita de dívida e cravou na cruz do Calvário, aleluia. Mas a terceira forma que essa palavra é empregada, era palavra empregada para posse de direito e de fato de uma propriedade. Posse permanente e definitiva. Era quando o indivíduo comprava agora uma propriedade. Ele comprava uma terra. E ele, quando ele concluía o pagamento dessa terra, dessa propriedade, ele recebia então, como hoje, a escritura registrada, só que tinha que ter um selinho em vermelho com a palavra Tetelestai. Isso significava agora que aquela pessoa tinha, vou até ler o termo jurídico, ele estava de posse do bem, de direito e de fato para usufruí-lo plenamente. Quando Jesus bradou na cruz, Tetelestai, ele estava dizendo que todo aquele que nele crê pode desfrutar plenamente da vida eterna, aleluia. Agora nós temos a escritura registrada, carimbada com Tetelestai do céu, meu irmão. Você tem a escritura do céu, nós somos cidadãos do céu, aleluia. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O céu não é uma promessa vaga, meu irmão, o céu é uma herança segura. E a gente não precisa viver como mendigo nessa terra, não. Porque Ele tem grandes coisas para nós, meu irmão. Lá, eu não pus aqui, mas a palavra do Senhor vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que nele confiam. 1 Coríntios 15, 55 a 58 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, você herdou o céu. O céu é nossa herança, é estarmos com Cristo. Ele nos deu vitória por intermédio de Cristo Jesus. Ó morte, cadê a tua vitória? A morte já não tem mais vitória, porque Jesus venceu a morte. E Satanás, irmão, fica aí na tua orelha. Ah lá, pecou de novo. Ah lá, está se desviando. Ah lá, e fica na tua orelha. Sabe por quê, irmão? Porque Satanás, ele quer te lembrar do teu passado, porque ele não quer que você lembre o futuro dele. Ele não quer que você lembre o futuro dele. Porque o futuro dele é o lago de fogo ardente com seus demônios. E o nosso futuro é o céu, é a herança com Cristo Jesus. Porque o nosso passaporte está carimbado, Tetelestai, está consumado. Mas a última, Tetelestai, era a palavra empregada num documento que comprovava que um escravo estava liberto. Uma nova vida. A lei de Israel autorizava uma pessoa a ter um escravo naquela época por 6 anos. No 7º ano, ele tinha que libertar o escravo. Só que o escravo tinha uma característica específica. Ele tinha a orelha furada. Hoje em dia todo mundo fura a orelha. Naquela época eram os escravos. Então ele tinha a orelha furada. E aí ele trabalhava 6 anos, no 7º ano,
o seu dono falava, ó, você está livre. E aí ele ia procurar emprego para sobreviver. E ele chegava no lugar procurando emprego. O dono da propriedade, por exemplo, olhava para ele e via o quê? A orelha furada. Falava, seu escravo fujão, vou te devolver para o seu dono ou vou pegar você para mim. Mas o escravo pegava, colocava a mão no bolso e tirava um pedaço de pergaminho de couro com uma palavrinha escrita em vermelho. Qual era? Tetelestai. Eu não sei se você entendeu, isso me empolga. Ou seja, aquele homem tinha a marca do velho homem, a orelha furada. Mas a partir do Tetelestai, ele era uma nova criatura. Ele era um homem liberto. Ele era uma nova criatura agora. E olha, a partir do Tetelestai, nós nascemos de novo. Olha o que diz Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vem cá, bem, me ajudar. Eu quero fazer um exemplo para vocês entenderem isso. O próprio exemplo da cruz. E eu vou falar as outras expressões todas de Jesus na cruz e você vai entender. Na cruz, ele olha para cima e diz, Pai, por que me desamparaste? Na cruz, ele olha para baixo e diz, João, esta aí é sua mãe. Mulher, esse aí é seu filho. Ele olha para frente e diz, Pai, perdoe eles. Eles não sabem o que fazem. Ele olha para o lado e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Na cruz. Lá na cruz. O texto que nós acabamos de ler de Gálatas. Nós fomos crucificados com Ele. Nós estávamos com Cristo naquele momento. Na cruz, dá para olhar para cima. Na cruz, dá para olhar para baixo. Na cruz, dá para olhar para frente. Na cruz, dá para olhar para os lados. Mas existe um lugar que na cruz não dá para olhar. Para onde, irmão? Para trás. Por quê? Porque assim está escrito, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Aleluia! Pode deixar ela, pode deixar. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, meu irmão. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Jesus pagou o preço pela sua salvação. Jesus pagou o preço pela sua libertação. Na cruz, Ele nos deu libertação. Na cruz, Ele nos deu cura física, emocional. Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Na cruz, Ele nos deu restauração completa, meu irmão. E quando o preço do perdão foi completo, foi pago, Jesus inclinou a cabeça e morreu. A justiça de Deus foi cumprida. A antiga aliança foi terminada e a nova aliança começada. O fim, o cumprimento de uma e o início de outra. De tudo que eu falei aqui hoje, irmão, pensa comigo. Pensa no preço que Jesus pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados. Toda dor, todo sofrimento. E a gente ainda, às vezes, continua pecando. E a Bíblia vai dizer que todas as vezes que nós pecamos, nós estamos crucificando Cristo de novo. Isso é muito sério. É muito sério. Quando você estiver pecando, lembra das chicotadas. Quando você estiver pecando, lembra da coroa sendo enfiada na sua cabeça. Tetelestai. Está consumado. Essa foi a declaração que marcou a história da redenção humana. Simbolizando a vitória de Cristo
sobre o pecado, sobre a morte, abrindo as portas da vida eterna a todos aqueles que creem nele. Essa expressão resume toda a obra de Cristo, meu irmão. A missão foi completada. O pagamento foi feito, está pago. O pagamento foi definitivo. E nos transformou numa nova vida. E lembra que quando Jesus estava na cruz, ele grita: Pai, por que me abandonaste? E aí Deus abandona ele porque vê os nossos pecados nele. Mas agora, depois do Tetelestai, Jesus olha para mim e para você e vê Cristo Jesus, aleluia. Eu vou repetir: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, aleluia. Hoje Deus olha para mim, para você e vê Jesus, meu irmão. Vê Jesus. E não só isso prova a ressurreição de Jesus, mas diz que quando as mulheres vão ao túmulo para acabar o serviço, né? E estarem perfumando o corpo de Jesus, um jardineiro aparece, olha para elas e diz: por que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive, Jesus ressuscitou, aleluia. E isso é pregação para domingo. Mas é por isso que hoje nós celebramos o maior ato de amor de toda a história. A maior declaração de amor de toda a história. Tetelestai, está consumado. Se coloque de pé. Nós vamos cantar uma canção muito linda, muito especial, porque Jesus bradou por você. Tetelestai, está consumado. Ele não tinha qualquer beleza, nem majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado sobre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Aleluia. Ele morreu por você, meu irmão. Ele morreu por nós. O mais rejeitado entre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse
Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Sim, Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o nosso Cristo, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Obrigada, Pai, porque um dia o Senhor entregou o Seu Filho unigênito. Ele sofreu na cruz, Ele foi esbofeteado, Ele foi cuspido, Ele foi espancado, Ele foi rasgado, Ele levou sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa dor. E é por isso que hoje nós dizemos: obrigada, Pai, obrigado, Jesus, obrigado porque na cruz o Senhor clamou: Tetelestai, está consumado. E hoje nós temos nova vida em Cristo Jesus, aleluia. Obrigada, Pai, obrigado pelo seu ato de salvação, obrigado pelo maior ato de amor de toda a história, porque senão nós não estaríamos aqui, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos livrou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos curou, o Senhor nos deu a redenção, aleluia. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos por todas as vezes que temos crucificado o Senhor novamente, por todas as vezes que temos pecado, por todas as vezes que estamos desviando dos Teus caminhos. Oh, Pai, que nós nunca nos esqueçamos do ato salvífico da cruz, que nós nunca nos esqueçamos do Teu sacrifício. Oh, Paizinho, obrigada, obrigada, obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. E é por isso que hoje nós podemos dizer: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, aleluia. E é por isso, Senhor, que nós declaramos nessa noite cura, libertação, restauração, porque há poder no nome de Jesus, aleluia. Cura nessa noite, transforma, traz de volta Teus filhos que não estão nos Teus caminhos, traz de volta aqueles, Senhor, que estão longe do Senhor, traz de volta, Senhor, para junto de Ti, ó Pai. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus. Obrigada, obrigada por tudo que o Senhor sofreu por nós. Nós somos gratos, Pai, pelo Teu imenso amor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.